Os ETFs, ou os Exchange Traded Funds, são fundos de investimento negociados na Bolsa de Valores. Esses fundos, em sua maioria, replicam índices de mercado, mas também podem negociar moedas, commodities, futuros e até mesmo renda fixa com títulos públicos e privados. Além disso, nós podemos encontrar também ETFs de ETFs, assim como a gente tem fundos de fundos, ETFs inversos, que vão ser ETFs que operam short, apostando na queda de algum índice de mercado ou de qualquer ativo que seja, e também os ETFs alavancados, que são encontrados geralmente em fundos com gestão ativa. Como a maioria dos ETFs operam replicando índices, a gestão desses ETFs é passiva e daí surge a primeira vantagem de se investir em um ETF. A taxa de administração desses ETFs é muito menor quando comparada aos fundos convencionais. Como o gestor não precisa ficar usando a cacholinha dele para tentar superar algum índice ou fazer alguma manobra ali para tentar extrair mais rendimento para o cotista, ele não precisa ficar cobrando por uma taxa de administração muito alta. Essa taxa vai só cobrir ali os gastos do sistema para continuar acompanhando o índice, a parte de rebalanceamento de carteira e a gestão do dinheiro em caixa. Sempre que houver venda de um ETF com ganho de capital, você deve pagar 15% de imposto de renda, independente se você vendeu uma única cota ou 1.000 cotas. Não tem aqui aquele limite de R$20 mil que as ações possuem. No ETF não tem nada disso. Vendeu, pagou imposto. Tem que alimentar o leãozinho lá. As principais vantagens dos ETFs são a diversificação, porque a maioria deles, como estão replicando o índice, eles têm uma cesta de ativos ali dentro, então você vai estar bem diversificado. Só toma cuidado que se for um ETF, por exemplo, que replica um único setor, aí você está muito exposto e não tem diversificação alguma ali. Mas em sua maioria, como eles estão replicando um índice, eles têm aquela carteira de ativos, então te traz alguma diversificação. E com isso a praticidade, que é o segundo ponto que os ETFs têm de vantagem. Eles são muito práticos, por estarem sendo negociados na bolsa, é só você digitar o ticker daquele ETF e aí você já adquire aquela participação e para vender a mesma coisa. Além disso, nós temos a vantagem das taxas reduzidas, que eu já falei aqui, e, por fim, uma das vantagens que é a que eu considero a mais importante no investimento em ETFs é o acesso ao mercado externo. Hoje, no Brasil, a gente só tem a possibilidade de investir no mercado americano e somente no índice S&P 500, o famoso SP 500. As principais desvantagens dos ETFs são as taxas, Obviamente que você investir num fundo tem que saber que vão ter taxas, mas se você quiser por si só replicar o índice, você pode também não teria essa taxa. Nós temos também a falta de controle. Como esses ETFs estão investidos numa estratégia fixa, esses ETFs cuja maioria é uma gestão passiva, você não tem controle algum ali do que pode acontecer com aquele fundo, com aquele índice que o ETF está tentando replicar, então você não tem controle ali, é outra desvantagem. Além disso, com a gestão passiva, você tem a falta de critérios fundamentalistas nas ações que compõem aquela carteira. Então você pode estar fugindo um pouco da sua tese de investimento e investir em empresas que você não acredita. Como pega um bolo inteiro ali de um índice, pode ter várias empresas ali dentro que você não acredita e aí a performance vai estar afetada no quesito que se você investisse por conta própria e não colocasse aquelas empresas na sua carteira, você estaria mais condizente com a sua tese e estaria exposto da forma que você mais gosta. Por fim, a principal desvantagem dos ETFs, e isso é aqui pro Brasil, é que os ETFs não distribuem os dividendos. Então o que acontece é que você é tributado indiretamente em cima dos dividendos. Como no Brasil os dividendos são isentos de imposto, você acaba pagando uma taxa que você não pagaria se você estivesse investindo por conta própria.
O que acontece é que o ETF ele recebe esses dividendos e, ao invés de distribuir para os cotistas, ele reinveste esses dividendos no próprio ETF. Então você tem ali uma alteração, sim, no valor daquela cota, mas esse valor ele vem com essa penalidade de você pagar o imposto em cima de um dividendo que, se tivesse sido distribuído normalmente, você deixaria de pagar aquele imposto. Vamos dar uma olhada em algumas informações interessantes sobre os ETFs aqui no computador. Primeiro, aqui no site da B3 a gente tem os ETFs listados na bolsa, né? E a gente vê que na renda variável nós temos até uma quantidade interessante aqui de ETFs, né? Temos bastante fundos que replicam Ibovespa, temos alguns do IBX 100, temos um do IBX 50, índices de governança e etc. Na renda fixa nós temos aqui pouquíssimos ETFs listados, 2 do Bradesco, e outros aqui que vão replicar taxa de juros, juro futuro e etc. Agora você deve estar se perguntando, se os ETFs são negociados em bolsa, o preço deles varia diariamente de acordo com as ofertas de compra e venda. Como que esse preço vai refletir o preço real, né? O valor patrimonial desse fundo, como é nos fundos convencionais, né? Nos fundos convencionais, todo dia é calculado o valor da cota, multiplica por quantas cotas você tem, você sabe qual o seu valor, qual foi a valorização, por causa do valor que o fundo calcula todo dia, de acordo com o patrimônio dele. Já nos ETFs, como está sendo negociado todo dia na bolsa, os preços vão variar de acordo com as ofertas que a gente tem no mercado. Porém, com os ETFs a gente tem um mecanismo, na verdade são dois, né? A gente pode dizer que o primeiro mecanismo é o próprio mercado, e o segundo mecanismo é um mecanismo de players especializados, né, dos brokers, dos dealers, que vão tentar fazer com que o preço do ETF sempre reflita o seu valor patrimonial. Dessa forma, independente das negociações diárias, o ETF ele sempre vai tender a ser precificado pelo próprio valor patrimonial dele. Então vamos dar uma olhada aqui de novo no computador para vocês entenderem o que eu estou falando. A gente pode dar uma olhada aqui no IVVB11, que é um ETF que replica o SP500. A gente pode ver aqui, ó, pelo fechamento dele anterior, né, de ontem, dia 12, foi 157,50. E se a gente entrar aqui no site da BlackRock, que é quem administra esse ETF, a gente pode ver que o NAV dele, o Net Asset Value, ou o valor patrimonial líquido desse ETF, fechou ontem em 157,22. Ou seja, o valor do ETF que foi vendido no mercado, né, o preço dele no mercado foi 157,50 contra um valor patrimonial de 157,22. Uma variação muito pequena entre o preço e o valor do patrimonial do próprio ETF. A gente pode olhar a mesma coisa aqui para o BOVA11. BOVA11 replica o índice Bovespa. Se a gente olhar o fechamento anterior dele, foi de 112,45. Se a gente olhar pelo NAV dele, foi 112,37. De novo, uma variação muito pequena. A gente vê que o ETF está sendo negociado um pouco acima desse valor, mas poderia estar um pouco abaixo ou poderia ter cravado certinho. Tem vários ETFs aí que vira e mexe fecham um dia cravadinhos. A gente tem os participantes autorizados, né, que são as pessoas que vão negociar diretamente com o ETF para mexer na liquidez desse ETF na bolsa e tentar mexer no preço, através de um processo de creation e redemption, ou de criação e redenção. Esses players eles vão negociar com os ETFs de forma que os ETFs disponibilizem mais ETFs no mercado ou retirem ETFs do mercado. E dessa forma, você mexe com a liquidez e com o volume de negociações e faz com que o preço, quando você coloca mais ETFs no mercado, esse preço ele tende a cair, e quando você tira ETFs do mercado, deixa o mercado mais escasso, esse preço tende a subir. E aí você tenta, né, esses players juntos com o ETF, tenta deixar o preço equilibrado com o valor patrimonial do fundo. E aí sim você tem aquela réplica exata do que seria o próprio índice que aquele ETF está replicando. Então, se a gente analisar o rendimento do ETF contra o próprio rendimento do índice que ele replica, você vai ver que o desvio é praticamente zero, né? A gente consegue ver isso aqui de novo no computador. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, para o BOVA11, né, que o índice de referência
e o retorno total do BOVA11 deu 10,31 contra 10,68. Então, assim, é uma diferença muito pequena entre o que o índice deu de retorno e o ETF deu de retorno. Então, a gente tem esse trabalho acontecendo por trás para que não distorça muito o valor, o preço negociado do ETF do valor real daquele ETF. Fora que o mercado também, ele se a gente for seguir pela teoria de mercado eficiente, ele é soberano para precificar os ativos. Então, o preço sempre vai acompanhar o valor patrimonial do fundo. Mesmo porque, se esse valor estiver muito descolado, por exemplo, você não vai querer comprar. Se o preço desse ETF está muito descolado do valor patrimonial dele, não vale a pena você comprar. Se estiver muito abaixo, você vai comprar e todo mundo vai comprar e dessa forma o preço sobe. Então acaba que o próprio mercado também equilibra esses preços. Acho que eu enrolei demais nessa parte, falei muito, mas eu queria trazer essa informação para vocês porque eu quase nunca encontro as pessoas falando sobre isso e vejo muitas pessoas com dúvida em cima desse aspecto específico. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Espero que você tenha aprendido mais sobre ETFs, tenha agora mais segurança para investir nos ETFs. Vou deixar aqui na descrição do vídeo os links do site da B3 para vocês darem uma olhada nos ETFs disponíveis. Com os ETFs em mãos, você pode entrar no site das gestoras desses ETFs e ler, né, os resumos daquele ETF para você entender qual que é a estratégia que aquele ETF usa. Da mesma forma, quando você vai investir num fundo de investimento, você tem que ler quais são as estratégias utilizadas para você ficar confortável e entender como aquele fundo vai operar no mercado. E se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, por favor, dê seu joinha, inscreve no canal, isso é muito importante para a gente, para o YouTube entender também que esse conteúdo aqui é relevante e disponibilizar isso para mais pessoas que querem aprender sobre investimentos. Deixa aqui também nos comentários se você já investe em ETF, o que você acha sobre esse tipo de investimento. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima. Valeu!